Olá, pessoal. Dando continuidade à aula de matemática básica, vamos falar mais um pouquinho de funções especiais. Na última aula, a gente falou de função exponencial. Hoje vamos falar de função logarítmica. Como é que definimos formalmente essa função? Tá? Imagina que eu tenho um número A positivo, diferente de 1, e um número beta maior que 1. Então, um único número real, gama, tal que A elevado a gama é igual a beta, tá? Denomina-se o logaritmo de beta na base A. Denomina-se o logaritmo, tá? De beta na base A. E denotamos por gama igual a log de beta na base A. Ok? Assim, o que é que a gente tem? Observe o seguinte. Se gama é igual a log de beta na base A, isso é equivalente a dizer que A elevado a gama é igual a beta. Então definimos a função logarítmica por f de x igual ao log de x na base A. Ao log de x na base A. Cujo domínio é o intervalo 1, 0 mais infinito, 0 mais infinito, e cuja imagem é os números reais. E cuja imagem é o conjunto dos números reais. Então, o que é que a gente tem? Observa que a gente tem uma relação muito boa entre exponencial e logaritmo. Então, se eu estou dizendo que eu quero encontrar um único número real gama, que A elevado a gama da beta, isso significa dizer, então, que gama é exatamente log de beta na base A. Ou ainda, isso é equivalente a dizer que A elevado a gama é igual a beta. Então, a gente tem uma relação próxima da função exponencial e logaritmo. Por isso, elas sempre andam juntas, tá? Juntinhos. Então, uma observação importante, que eu espero que vocês não esqueçam, é a seguinte, tá? O log de beta na base A, tá? Somente está definido para beta positivo, positivo e diferente de 1, ok? Então, não esqueça isso. O beta tem que ser positivo, o A positivo, porém diferente de 1. Ok? Então, vamos aqui para algumas propriedades, tá? Propriedades importantes, assim como a exponencial. Tá? Vamos lá. A primeira. Então, vou considerar aqui, né? Mais uma vez, seja A positivo, né? Diferente de 1. Então, vamos colocar sejam, né? Sejam A positivo, diferente de 1. B positivo, B diferente de 1. E alfa e beta positivos. Então, a primeira propriedade diz o seguinte. Propriedade 1. Que o log de alfa, beta na base A é nada mais do que log de alfa na base A mais log de beta na base A. Base A. Segunda propriedade. Quem é o log de alfa elevado a beta na base A, por exemplo? Isso nada mais é do que beta vezes o log de alfa na base A.
Terceira propriedade. Quem é o log de alfa sobre beta na base A? Por exemplo, isso aqui é o log de alfa na base A menos o log de beta na base A. Ok? Quarta propriedade, que a gente vai chamar de mudança de base. Tá? Mudança de base. O que é que a mudança de base diz? A mudança de base diz o seguinte. Diz que o log de alfa na base A nada mais é do que o log de alfa na base B dividido, tá? Dividido pelo log de alfa na base de A, né? Desculpa. De A na base B. Tá? Então, eu tenho uma mudança de base. Então, o log de alfa na base A é igual ao log de alfa na base B dividido pelo log de A na base B. Quinta propriedade. Quem é se A é maior que 1, alfa menor que beta, então a gente tem uma propriedade da função ser decrescente, ou seja, log de alfa na base A é menor que o log de beta na base alfa. Na base A. Tá? Então, isso aqui a gente tem uma propriedade que a função é crescente. E agora? E a decrescente? Da mesma forma. Como a exponencial e o logaritmo são irmãzinhas, estão sempre próximas, então a gente também tem essas duas mesmas características. Então, se agora A está entre 0 e 1, A está entre 0 e 1, certo? E alfa é menor que beta, então o log, nesse caso de alfa na base A, é maior que o log de beta na base A. Isso daqui é a função ser decrescente, tá? Decrescente, tá bom? Então, observa que dá para se mostrar, de certa forma, de forma simples, essas propriedades. Por exemplo, eu vou fazer a primeira e vocês podem fazer o resto, tá? Por exemplo, demonstração da propriedade 1. Como é que a gente demonstra a propriedade 1? Que é a propriedade 1 é que o log de alfa vezes beta na base A é o log de A na base alfa na base A mais o log de beta na base A. Tá? Então, beleza. Então, seja x, vou denotar o log de alfa na base A. O que é isso equivalente a dizer? Se x é o log de alfa na base A, a definição, né? Vamos lembrar aqui, ó. O que é um número ser log de beta na base A? É que a base elevada a esse número dá exatamente beta. A base elevada ao número dá exatamente beta. Então, vamos lá. A base elevada a esse número tem que dar exatamente o quê? Alfa. Então, isso é equivalente a dizer que a base elevada a um número tem que dar alfa. E, sejam, e y igual a quem agora? Log de beta na base alfa. Ora, da mesma forma, pela definição, isso é equivalente ao quê? Isso é equivalente a dizer que isso aqui é A, tá, pessoal? Mesma forma é o quê? A base elevada a esse número, y é igual a beta. Então, A elevada a y é igual a beta. Tá. Perfeito. Então, vamos ver quem é o produto desses dois. Quem é alfa vezes beta? Assim, vamos ver quem é alfa vezes beta. Alfa vezes beta nada mais vai ser que AX vezes AY. Só que eu sei quem é AX vezes AY. Pela propriedade de exponenciais, eu sei que isso é x mais y. A elevado a x mais y. Ora, e aí agora a gente vai voltar. Lembra? Se a gente pode escrever x igual log de alfa na base A é A elevado a x, que deve dar exatamente alfa. Então, quem seria o x mais y em qual base? Eu poderia escrever x mais y igual a quem? Isso é equivalente a dizer que x mais y é quem? Vamos lá. X mais y, soma lá x mais y. X mais y, isso aqui é quem? É log de alfa na base A
mais log de beta na base A. Só que a gente acabou de ver uma propriedade, né? Interessante, que é a definição. O que é qual a definição? A definição é exatamente que essas duas coisas aqui em cima são equivalentes. Ou seja, isso é equivalente a isso. Então, o que é que eu estou concluindo? Eu estou concluindo o quê? Eu estou concluindo que x mais y é necessariamente log de quem? Alfa, beta na base A. Tá ok? X mais y é exatamente log de alfa, beta na base A. Por quê? Vamos lá? Se isso daqui, observa que é log de alfa, beta na base A, significa dizer o quê? Que A elevado a x mais y é igual a alfa mais beta. Olha aqui, olha aqui. Vamos repetir. Repetindo. Vamos multiplicar alfa por beta. Alfa por beta é AX vezes AY, que dá AX mais Y. Perfeito. E agora, quem seria X mais Y? X mais Y seria necessariamente quem? Log de alfa beta na base A. Por quê? Porque, vamos voltar aqui acima. Vamos ver esses dois caras. Então, o que é que eu disse a definição? Pega a base, eleva a igualdade, A elevado a x mais y, isso tem que ser igual a quem? A alfa beta. Perfeito. Então, de fato, x mais y é quem? Log de quem, pessoal? De alfa beta na base A. Então, o que é que a gente acabou de mostrar? Então, o que é que a gente acabou de mostrar? Acabou de mostrar que o log de alfa na base A mais log de beta na base A, isso aqui nada mais é do que o log de alfa beta na base A. Tá? Tentem fazer os outros exercícios. Assim como a função exponencial, a gente também tem as características, né, da função logaritmo quando a gente tem o gráfico. Já já a gente vai chegar nisso. Mas antes eu queria mostrar, né, de fato, a relação, né, que existe, como é que a gente pode relacionar bem as funções exponenciais e logaritmos. Vamos dar uma olhada, tá? Vamos fazer o seguinte, calcule os exemplos primeiro. Calcule, por exemplo, item A, o log de 4 na base 2, ok? E B, log de meio na base 2, tá? Primeiro é simples, né? Só usando a definição. Solução, item A, vamos usar a definição. X igual a log de 4 na base 2 é equivalente a dizer o quê? Que a base elevada a x é igual a 4. Então, 2 elevado a x é igual a 4, que eu posso escrever como 2 ao quadrado. Portanto, x é igual a 2. Então, quem é o log de 4 na base 2 é igual a 2. Tá bom? Item B. Vamos para o log de 1 meio na base 2. Então, vamos pegar um y. Y igual a log de 1 meio na base 2. Ora, a gente sabe quem é isso. Isso aqui é equivalente a dizer que é 2 elevado a y igual a 1 meio. Mas 1 meio é 2 elevado a menos 1. Portanto, y é igual a menos 1. Então, o que é que a gente vai concluir? Que o log de 1 meio na base 2 vale menos 1. Tá ok? Então, a gente tem uma coisa bem interessante. Ó, como A elevado a gama é igual a beta, né? Então, isso é equivalente a dizer que o gama é exatamente o log de beta na base A. A gente já definiu assim, isso aqui. Então, observa. Então, vamos ver se dá para colocar aqui. A elevado a log, já que eu sei quem vale gama, né? Gama vai log de B na base A. Então, log de beta na base A. Isso tem que ser igual a beta.
né? Isso tem que ser igual a beta. O que foi que eu fiz? Substituir esse valor aqui. Tá? Aqui. Logo, então isso acontece. Pois, se chamarmos, por exemplo, a log de beta na base A de x, tá? A elevado a esse valor igual a x, tá? Devemos ter que log de beta na base A, isso é quem? Log de x na base A. E logo, por unicidade, o mesmo logaritmo tem que ser igual, né? Então, e por unicidade, x tem que ser necessariamente beta, né? Observe, mesma base, logaritmos iguais, então x tem que ser igual a beta. Tá? Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte, ó. O logaritmo na base é indicado por ln. ln é o log de E na base E. E temos, observe que negócio bacana, y igual a ln de x, isso é equivalente a dizer que E elevado a y é x. Também temos que E do ln de x é igual a x. Logo, o que é que a gente está concluindo? A função exponencial é a inversa da função logaritmo. Então, a gente acaba de concluir que a função exponencial ela é inversa da função logarítmica. Olha que bacana. E como eu falei para vocês, também possui propriedades gráficas interessantes. Ela, por ser contínua, a função logarítmica, a gente já viu onde é que mora a função logarítmica, né? Lembra que a função logarítmica, o domínio é 0 mais infinito e a imagem é os reais. Então, se o domínio é 0 mais infinito, então o meu domínio gráfico, meu domínio x, então meu domínio está aqui, 0 mais infinito, e meus valores tomam-se valores o quê? Reais. Então, a função logarítmica é a função que passa no 1, necessariamente, então tem valores reais. Isso é a minha função y igual a ln de x, por exemplo. Tá, pessoal? Então, com isso a gente vê o que eu pretendia falar um pouquinho para vocês de função exponencial e logaritmo. Na próxima aula a gente fará atividades relacionadas a expressões, cálculo de equações usando exponencial e logaritmo. Um bom estudo e até a próxima aula.